How's it going, everyone? That's Teacher Bruno talking to you again. Excuse me for entering your house. E aí, todo mundo? Como estão todos vocês? Aqui é professor Bruno, conversando com vocês mais uma vez. Um grande prazer. Com licença de entrar na casa aí da galera. Com licença. Olha só, pessoal. Today, we have a very special thing to be discussed in our class. Hoje nós temos um assunto bastante especial a ser discutido em nossa aula. We are going to discuss about the past. Nós vamos falar sobre o passado, sobre aquilo que aconteceu ou estava acontecendo no passado. I promise it'll be something really, really easy. Prometo, de coração, vai ser algo extremamente fácil, tranquilo. Let's see, vamos ver. Vamos lembrar sempre que a língua inglesa, bem falada, bem estudada, é sempre um bom cartão de visitas, em que a gente apresenta muito um bom saber, uma boa pesquisa e uma boa preocupação em falar bem. Let's see what we've got. Vamos ver o que a gente tem. Eu comentei com vocês que é falar sobre o passado, aquilo que aconteceu ou estava acontecendo. Ele vai se dividir em duas formas aqui, em duas. Simple past, regular and irregular verbs. Então, olha só, no comecinho, ó, falar sobre um passado simples, com verbos regulares e irregulares. Nós vamos ver o que é isso. É tranquilo, prometo. E nós também vamos falar sobre past continuous. Past continuous. Passado contínuo. Algo que tem a ver sobre algo acontecendo no passado. Really easy. Bem tranquilo. Let's see what we've got first of all. Vamos ver o que nós temos bem de primeiro. Simple past. Regular verbs. Primeira coisa, verbos regulares no passado simples, dizendo que algo aconteceu. Eu botei a mão na massa no passado, eu fiz uma ação no passado, eu fiz um movimento no passado. Mas nós vamos trabalhar esta ação que ocorreu usando um tipo de verbo chamado verbo regular. Verbo regular é extremamente simples de mexer com ele, de identificar. É assim. Verbo regular é aquele, galera, que no presente a gente escreve de um jeito. Só que quando a gente vai colocar no passado, a gente coloca ED no final. Exatamente isso, ó, as letras E e D. Por exemplo, to work, trabalhar. No passado, trabalhou, trabalhei, trabalharam, trabalhava. Worked. Isso, galera, perfeita pronúncia, worked. Agora, para poder falar lavar algo, to wash, lavar. Ao dizer isso no passado, lavou, lavei, lavaram. Washed. Também ganhou ED para poder ficar no passado. Olha só, to call, que é chamar, ligar, fazer um telefonema para alguém, dizendo que chamou, chamei, chamaram. Called, com ED no final. É assim verbo regular. Escrevemos no presente de um jeito, só que para poder ficar no passado, é só colocar ED no finalzinho. Moleza. Fácil. Galera, e tem uma coisa que é mais tranquila ainda. Não tem tanta exigência para isso, não. Todas as minhas pessoas, aquelas palavras que dão a ideia de pessoa, todos os meus pronomes, ó, como I, you, he, she, it, we, you, they, ou seja, eu, você, vocês, ele, ela, nós, eles e elas, estas palavras aí, ó, estas
pessoas, estes pronomes, admitem numa boa o uso destes verbos no passado depois delas. Não fica exigindo alguma mudança de palavras, não. Não precisa ficar fazendo modificação. É só fazer com que ele fique no passado, ó, colocando ed e está de boa, tranquilo. Let's see something more. Vamos ver algo mais. Aqui, mais alguns exemplos de verbos que, quando colocados no passado, só ganham ed. Verbos regulares, ó. A palavra amar, em inglês, ó, love, vai ficar loved. Trabalhar, que a gente viu agora há pouco, ó, work, no passado, worked. Chorar, cry, no passado, cried. Play, que é o brincar, jogar, tocar. No passado, ó, brincou, jogou, toquei. Played. Study, estudar. No passado, studied. Tudo ganhou ed. A gente vai ver mais algumas coisinhas a respeito desse ed. Olha só. Galera, olha só a tranquilidade no que nós temos. A regra geral é: tudo vai ganhar, ó, para poder ficar no passado. Se eu tenho um verbo regular, no passado é só ganhar ed, como wash, washed, play, played. E se a sua palavra aí, ó, já termina com a letra E, com a palavra live, morar, viver, para poder dizer morou, viveu, tranquilo, ó, lived. O que a gente fez? Só colocou a letra D, porque já estava terminando com a letra E. Então, só acrescentou o dedo dado, só isso. Aqui, dance, a mesma coisa. Para poder ficar no passado, danced. A gente só acrescentou a letra D, porque já terminava em letra E. Aí, tem uma coisinha para a gente poder ter um cadiquinho mais de atenção. Um pouquinho mais de atenção. Olha só, a palavra copy. Copy, que é copiar alguma coisa. Copiar. Para poder dizer copiou, copiei, copiaram. Copied. Vão observando o que está acontecendo. Olha só a palavra study. Study é estudar. Para poder dizer estudou, estudei, estudaram. Studied. Tem ed no final? Tem ed. Só que tem uma coisinha, uma regrinha bem básica. Se o seu verbo terminar em y e antes houver uma consoante, a gente não pode colocar o ed direto, não. Não pode. Só vai ter um pequeno trabalhinho. É assim. Terminou em y e antes tem consoante, arranca esse y fora, tira esse y, galera, tira. E no lugar do y, a gente acrescenta ied no final. Só isso, ok? Só remover o y e no final colocar ied. De boa, tranquilo, não é? Let's see something more because it's still easy. Vamos ver algo mais porque é facinho demais. Aqui nós temos já algo um pouquinho diferente. Nós não temos mais verbos regulares agora. Agora, ó, irregular verbs about the simple past. Verbos irregulares no passado simples. Verbos irregulares, o que são? São aqueles, meu povo querido, que no presente escrevemos de um jeito, só que para poder colocar no passado, eles ficam totalmente diferentes. Então, observem bem. Verbos que no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado eles ficam totalmente diferentes. Vamos observar. Nós temos aqui a expressão to go, que é ir. No passado, a gente fala fui, era, estava. O go, para poder ficar no passado, ele fica diferente, esquisitão. Fica went. Diferente, viva a diferença. Olha só. Eu tenho aqui, ó, to see, que é ver. Para poder dizer que eu via, só. Perfeito. To do, que é fazer. No passado, dizendo que eu fiz, fizeram, vai ser did. Fiz, fizeram. Agora, olha só uma polêmicazinha com relação à expressão to come. Nós temos duas possibilidades, galera. Duas variações de fazer com que isso fique no passado. To come, que significa vir, no passado, para poder dizer que eu vim,
ele veio, vai ser come, do mesmo jeito. Ou então vai ser came, C-A-M-E. São duas variações. Essa daqui, essa variação, ó, come, C-O-M-E, ela existe e está de acordo com o inglês britânico. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais praticável e usual came, C-A-M-E, ok? Então, vamos fazer aqui um bom resumo da situação. Verbo irregular é aquele que no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado ou fica totalmente diferente ou igual. Além do to come, existem outras variações também de palavras que no passado ficam também iguais. We are gonna see so throughout more classes. Nós vamos ver isso mais com mais algumas aulas. Let's see at what we've got. Vamos ver o que a gente tem mais, galera? Vejam, nós temos aqui, ó, write, que é escrever. Wrote, escrevi, escreveram. Ficou diferente. Sleep, dormir. No passado, ó, slept. Drive, dirigir. No passado, drove, dirigir. Wake, que é o acordar. No passado, woke. Feel, sentir. No passado, felt. Ficou bem diferente. Isto é verbo irregular. É aquele que no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado ou fica totalmente diferente ou igual, em raras exceções, como aquela que nós vimos ali na expressão to come. Dei uma pesquisada no verbo ler em inglês, to read. Vocês vão ver que ele permanece da mesma maneira também. Confiram aí nas suas pesquisas. Something more, algo mais. Como aplicar o passado dentro da língua inglesa? Simples. Para poder fazer pergunta e dar resposta sobre o passado, é só usar uma palavrinha, ó, de 3 letras. A palavra did. Did, 3 letrinhas para perguntar e responder no passado. Por exemplo, você trabalhou no sábado? Did you work on Saturday? Sim, eu trabalhei curtinho. Ou eu trabalhei o dia inteiro. Yes, I did. I worked all day. Ou então aqui, ó. Não, eu não trabalhei. Eu não trabalhei de jeito nenhum. No, I didn't. I didn't work at all. Galera, qual que é a regra? Muito da simples, é a seguinte. Para poder fazer pergunta e dar resposta no passado, é só usar esta palavra de 3 letrinhas. A palavra did, ela aparece para poder perguntar, aparece na nossa resposta afirmativa, pequenininha, na nossa negativa, na forma de didn't, e sempre na nossa resposta afirmativa grandona no passado, a gente põe o nosso verbo no passado. Só isso. Como aqui, ó. Você foi a algum lugar no fim da semana passada? Did you go anywhere last weekend? Sim, eu fui. Yes, I did. Eu fui ao cinema. I went to the movies. Agora, aqui na negativa. No, I didn't. I didn't go anywhere. Não, eu não fui. Eu não fui a lugar algum. Qual que é a regra mesmo? Tranquilo. Para poder perguntar no passado, comece a sua pergunta usando did. Use did na sua resposta afirmativa pequena. Use também didn't para poder dar uma resposta negativa no passado. E quando eu tenho uma frase grande, afirmativa no passado, o que eu faço? Eu coloco o meu verbo, ó, no passado. O que eu fiz aqui? Ó? Work virou worked na minha afirmativa grandona. O go virou went na minha afirmativa grandona. É assim que a gente trabalha perguntas e respostas no passado em língua inglesa. Alright? Tudo certo? Let's see something more. Vejam algo mais aqui. Tem aqui um caso que é mais simples ainda, que é o passado contínuo, falando sobre algo que estava ou estavam acontecendo. Veja só que simplicidade. Algo que estava ou estavam acontecendo. É simples. É só usar, ó, was, que significa estava, singular.
You were, estavam, plural. E para poder dar a ideia de acontecendo, dormindo, trabalhando, ó, ing no final, ó, esse ando, indo, é só colocar ing no final do meu verbo. Como assim, Bruno? Tranquilo. He was playing golf. Ele estava jogando golfe. Olha só, esse ing dando sentido de ando, jogando. Olha só o outro. They were studying. Eles estavam estudando. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o estava ou estavam, mais um verbo com ing, para poder dar a ideia de ando, endo ou indo. Estava acontecendo, estavam trabalhando, and so on, e assim por diante. Ok? Galera, olha só esse outro exemplo. The man was walking along the beach at sunrise. O homem estava caminhando pela praia ao nascer do sol. Galera, a regra é bastante básica, só mais uma vez para poder firmar na cabeça. Was e were, mais o nosso verbo com ing, para poder dizer estava acontecendo, estavam fazendo, and so on, e assim por diante. Alright? So really simple, bem simples, não é? Well, it was a really pleasure to talk to you today. Foi um grande prazer conversar com vocês hoje. All the best for you. I hope you have enjoyed. Tudo de bom, espero que tenham gostado. Goodbye.